Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Sim, eu creio, porque sois onisciente. Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos, este canal que vai contar, que conta a história de todos os santos brasileiros ou aqueles que viveram em missão aqui no Brasil. Chegamos ao segundo ano, ao segundo ciclo de entrevistas, passamos aí todo ano, desde agosto até julho deste ano, e agora começa o segundo ciclo. O primeiro ano começou com Dom Luciano, um bispo, né, servo de Deus, e este ano também começamos com um bispo que é servo de Deus, Dom Antônio de Almeida Lustosa, não é? Também Dom Luciano, lá no final da vida, estava em Mariana, em Minas Gerais. Dom Lustosa nasce em Minas Gerais. Então, é uma coisa que vai ligando na outra, e assim a gente vai conhecendo cada vez mais dos nossos santos. Para nos ajudar hoje a aprofundar essa história, nós vamos contar com a presença do padre Abimael, que antes de chamar ele, vou pedir, se você é novo nesse canal, se inscreva, conheça as nossas páginas no Instagram, no Facebook. A gente cresce assim, um indicando para o outro, um compartilhando com o outro. É a nossa melhor divulgação. Você assista, acompanhe, não é? Se gostar, compartilhe. Então, boa tarde, Padre Abimael, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Peço que o senhor faça uma breve apresentação. Já falei que o senhor é padre, né? Já dei esse spoiler. Então, sim. o senhor faça uma breve apresentação de quem é o senhor, do seu trabalho. Então, boa tarde, né? Aliás, boa tarde, bom dia e boa noite, né? A todos os que forem acompanhar aí no horário que for adequado, né, este vídeo aí pelo Brasil Terra de Santos, parabenizá-los por essa iniciativa, né? Parabéns a vocês por essa iniciativa, de fato, né? Uma iniciativa muito preciosa, muito válida, para a gente divulgar, né, as causas de santos que temos no Brasil, que são várias, graças ao bom Deus, e mais pessoas também procuram, não é, aí as pessoas para poderem abrir, né, as dioceses, os bispos estão aí nessa procura. É bom que estamos crescendo na pastoral da santidade, muito bom. Eu sou o Padre Abimael, sou membro da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, trabalho atualmente em Fortaleza, já estou há cerca de 7 anos aqui na cidade de Fortaleza, aí fiz os estudos em São Luís do Maranhão, São Paulo, e trabalhei no Piauí, em São Paulo, em um pequeno tempo, né, de missão, mas muito breve mesmo no Equador, e vim para Fortaleza, estou aqui já há 7 anos. Atualmente trabalho na paróquia de São João Batista do Tauape, em Fortaleza. Também a gente ajuda na Faculdade Católica de Fortaleza, como professor de Sagrada Escritura, e colabora aí há alguns anos na Arquidiocese com a causa de beatificação e canonização de Dom Antônio de Almeida Lustosa. Também tivemos a graça de trabalhar por 3 anos aqui em Fortaleza com o encontro de casais com Cristo. Enfim, estamos aí, com a graça de Deus. Muito bem, Fábio. E obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos. Bom, já indo direto para o nosso personagem de hoje, para o nosso santo de hoje, a nossa história começa em 11 de fevereiro de 1886, quando nasce Dom Lustosa. Agora, para a gente entender, padre, que contexto era, né? Como era a família? Tinha muitos irmãos? Era uma família pobre? Era uma família rica? Que contexto nasce Antônio de Almeida Lustosa? Muito bem, então o contexto do nascimento de Antônio de Almeida Lustosa, depois do Antônio, hoje o servo de Deus Antônio de Almeida Lustosa, é o contexto de São João del Rei, não nos idos de 1800, quase na virada do século. Ele é o 10º filho de 10 irmãos, não é? Então, assim, e ele traz de fato, não é, assim, uma marca de uma família muito católica, é uma família de posses, tanto que depois a herança, não é, ele mesmo vai partilhar a herança dele com algumas iniciativas eclesiais, não é, que ele vai depois colaborar, ajudar, contribuir com missões nas 2 primeiras dioceses dele, sobretudo Uberaba e Corumbá. Ele vai tirar de sua própria herança para partilhar com aquelas igrejas locais, né, ainda quando bispo jovem.
em Uberaba e em Corumbá. E é uma família bastante tradicional de Minas Gerais, como se poderia pensar, em São João del Rei. É uma região até hoje, né, reconhecida nos seus traços tradicionais, todo o seu patrimônio histórico, né, toda a grandeza do período, né, colonial, e tudo isso que São João del Rei traz. Então, a família de Dom Antônio de Almeida Lustosa, ela traz também isto, né, todos esses traços de uma tradicionalidade muito forte, e, sobretudo, neste elemento entra a questão da catolicidade. Então, desde o começo, ele, quando nasceu, já foi consagrado a Nossa Senhora, foi colocado sob a proteção de Nossa Senhora, foi, assim, educado nessa fé, apesar de pensarmos que a vocação dele seja até, de certo modo, tardia, porque é por volta dos 18 anos que ele pensa em entrar no seminário. Então, nesse período, passagem do século XIX, século XX, até mais ou menos a reforma do Concílio Vaticano II, as pessoas, no geral, os jovens, ingressavam no seminário ao mais tardar com 15 anos de idade. Então, Dom Lustosa, somente após aí, os 16, 17, é que vai ingressar no seminário. Então, poderíamos, para a época, até pensar que a vocação fosse tardia. E o pai dele colocou muita suspeita sobre a vocação dele, ele interrogou várias vezes. É de fato isso que você quer? Você está consciente do que vai recair sobre você com essa escolha vocacional? E ele convictamente dizia sim, diante das interrogativas do pai, que queria de fato que ele tivesse clareza do que estava fazendo, né? Seguramente o pai desejava isso. Por amar também os sacerdotes, por ser família muito católica, muito religiosa, então tinha um grande amor pelos sacerdotes, né? E este amor agora se dirigiria para o filho de modo bastante especial, né? Então queria que o filho tivesse convicção de que seria um bom padre. Eu creio que o pai desejava isso para ele. Com certeza, esse zelo também que uma família cristã deve ter, né? De realmente sim. Ajudar os filhos a discernir na vocação. Agora, um ponto também importante nessa juventude de Antônio, não é? É a entrada no colégio salesiano, né? Que ali, apesar de ter essa base da família, digamos assim, a fé dele, a caminhada dele também é complementada pelos salesianos, né? Como é esse período, então, padre, da entrada no colégio salesiano? Aliás, antes de falar desse período, o senhor poderia dizer um pouquinho para a gente o que é a congregação salesiana? Porque o Brasil é muito conhecida, mas também aquilo que é muito conhecido às vezes não é explicado, né? Então, a gente vai falar dos salesianos e vai embora, vamos dizer assim. Vai embora, né? O que são os salesianos? Bem, eu sou membro de uma outra congregação, Missionários do Sagrado Coração. Mas assim, os salesianos, de fato, eu estive em 2016 em muito contato com a família salesiana. E a família salesiana é uma família, de fato, que traz um traço do seu fundador muito forte, que é Dom Bosco. Dom Bosco é um bispo contemporâneo a Pio IX, período em que a igreja viveu, de fato, grande preocupação com o que hoje nós chamaríamos de nova evangelização, né? Então, Pio IX era um bispo muito preocupado com a expansão da fé católica e com a autenticidade da fé católica. E Dom Bosco, assim, ele se empenhou muito neste intento. E no seu período ele viveu realidades também do avanço operário e viveu também o crescimento da pobreza, o crescimento, né, das exclusões na Itália, na sua região e depois na própria Roma. E depois ele vai, então, desejar que, sobretudo, os jovens mais pobres pudessem ingressar no mundo do trabalho, no mundo industrial. Então, ele vai, a partir da experiência do engraxate, ele vai, então, de fato, fazer um trabalho imenso, que tem repercussões até os dias de hoje, que é voltar uma atenção especial para a educação da juventude. E este traço parece nos ter sido muito caro a Dom Lustosa. Esta atenção de Dom Bosco com a educação da juventude, educação profissionalizante, e aí depois vem os oratórios, né, que é aquele período de atenção com as crianças em situação de risco. Enfim, é um trabalho muito bonito que os salesianos desenvolvem ainda hoje em diversas partes do mundo, né, em diversas partes do mundo. E entra na espiritualidade salesiana, essa dedicação ao jovem, entra também a questão de Nossa Senhora Auxiliadora,
uma das aparições, né, um sonho que Dom Bosco tem, e entre essa figura materna, que é muito significativa para toda a família salesiana, e não só para ela, para a igreja toda, né? Nossa Senhora Auxiliadora ocupa um lugar muito especial. E no Brasil, os salesianos chegaram para grandes frentes missionárias na Amazônia, né, fizeram uns trabalhos magníficos lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na Cabeça do Cachorro, na Tríplice Fronteira, lá na Amazônia, né? Aqui no Nordeste, em Pernambuco, né, no Rio Grande do Norte, no Juazeiro do Norte, com o Padre Cícero, né? Então são trabalhos fronteiriços bastante reconhecidos, né, dos padres salesianos. É óbvio que Dom Antônio de Almeida Lustosa, ao ingressar no colégio salesiano, ele teve contato com essa história, ele teve contato com essa cultura, com essa espiritualidade, e o que, de fato, nós encontramos no percurso biográfico de Dom Antônio, do ponto de vista carismático, é essa preocupação com a formação das pessoas, especialmente com a formação dos jovens. É algo muito característico de Dom Antônio, no seu carisma. E aí demonstra que ele assimilou de maneira muito forte o carisma de Dom Bosco, não é muito forte. Então, de fato, foi diretor de colégio, mestre de noviços, ele traz isso muito forte. Sim, perfeitamente. E, inclusive, né, Dom Bosco tem essa relação muito forte com os sonhos, né? E até o sonho dele ali de Brasília. Juventude, não sei se você ia falar de Brasília, mas tem o sonho de Brasília. E depois a gente fica essa curiosidade, mas tem aquele sonho inicial que Dom Bosco sonha ali com jovens, falando besteira, falando bobagens ali, e tenta mudar eles, não é? E houve ali, dizendo para ele, você não vai mudar eles com a violência, mas com a gentileza e a bondade. E eu acredito que a gentileza e a bondade é um traço também muito forte da personalidade de Dom Antônio, né? A gente está falando numa época de rigidez digamos assim, dos bispos, né, em relação ao contato com as pessoas, né? Sim. O senhor pode dizer dessa característica que vai também crescendo em Dom Antônio, né? Um traço que ele era muito penitente. Os salesianos, eles têm umas características, a vida comunitária é muito intensa e também a questão da penitência é muito intensa. Eles têm uma disciplina penitencial, né? Imagine que no idos do século XIX, século XX, isso era vivido com muito mais intensidade. E Dom Antônio, ele se impunha, de fato, essas penitências, e disso, seguramente, emanava toda a sua cordialidade, né? Além do berço familiar, também o carisma próprio da família salesiana, não é? E as pessoas que a gente pôde escutar, que conviveram com Dom Lustosa, que tiveram com ele, e pessoas por lugares por onde ele passou, é muito característico dele exatamente esta sensibilidade, esta proximidade. Imaginemos, né, nós estamos em 1935, 36, um bispo, né, sentar a calçada, sentar o terreiro com ribeirinhos na Amazônia, na Arquidiocese de Belém do Pará, e conversar com eles, né, um bispo aproximar-se de comunidades indígenas, totalmente desprovido de qualquer pompa, não é, lá na região de Corumbá, em Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Enfim, esta proximidade de Dom Antônio, ela é de fato, ela é inovadora no contexto no qual ele viveu, né? Mas poderíamos dizer que traz do carisma de Dom Bosco, diríamos assim, porque Dom Bosco tinha dessas coisas já, né? Dom Bosco, ele se aproximava das pessoas, né? Então, se aproximava. Inclusive, Dom Bosco falece em 1888, Dom Antônio nasce em 1886. Né? Inclusive, também os salesianos chegam nessa época também ao Brasil, né? Chegam primeiro no Rio de Janeiro e depois vai crescendo. Então, assim, como o senhor falou, né, aos 18 anos, ele sente esse chamado à vida sacerdotal, né, à vida religiosa também, através da congregação do Salesiano, faz ali toda a sua formação, completa a sua formação, emite os votos, né, de pobreza, castidade e obediência,
Também acho que ele deve ter emitido também o voto de não sentar nas cadeiras, porque dizem que ele fazia tudo de pé, não é? Não, existe é uma situação. Quando a gente chegar no céu, a gente vai perguntar para ele direitinho, porque até agora ninguém sabe dizer o que era isso, né? Porque o Dom Antônio, ele tinha, e ele se impunha, alguns pensam que fosse uma penitência, outros pensam que fosse um problema de coluna. E aí o que se sabe é que ele escrevia de pé, tinha um estante, né, para ele escrever, que ele escrevia muito, né, e ele de pé escrevia, ele lia também do mesmo modo, e não dormia nas camas, né, onde nas visitas pastorais. Isso se descobriu por causa das visitas pastorais, de que mesmo em Uberaba, né, por exemplo, a gente encontrou um contador de histórias, né? Eu chamo de historiador, ele disse, não, padre, não é contador de história, é só contador de história. Mas é um excelente historiador em Uberaba. Ele conta das histórias das visitas pastorais de Dom Lustosa, em que as pessoas diziam que a cama seguia do mesmo modo, sem nenhum amasso, sem nada, sem nenhum dano, né, da arrumação inicial. Ou seja, a cama estava em perfeito estado, depois de ele passar 2, 3 noites naquele lugar. E as pessoas começaram a dizer, o bispo dorme no chão, né, não dorme na cama. E assim vai indo. Isso se repete em Belém, isso se repete em Corumbá, se repete aqui em Fortaleza, e só que em Fortaleza foram mais de 20 anos e alguns meses, então você encontra, né, este homem, nesse tempo todo, dormindo, possivelmente no chão, né, e aí não se sabe se por um problema de coluna, ninguém sabe dizer isto, não há nos relatos essa informação, que seria médica, e não se sabe, mas boa parte das pessoas entendem que fosse um ato penitente, mas uma penitência bastante rigorosa, né? Poderíamos até pensar, mas de fato virtuoso, né? No sentido do que se possa se impor. Ou se fosse uma enfermidade também, né? E encarar isso sem reclamar, sem murmurar, sem se lastimar, porque de fato ele nunca fez isso, não há registro de reclamação dele quanto a uma possível enfermidade dessa natureza que lhe impedisse algum conforto, né, em uma cama. Então, mesmo assim, se é uma enfermidade, ele encarou com muita serenidade, né? Introduziu isso com uma mística na sua vida, né? Coisa de santo, né? Coisa de santo. Com certeza. E em 1924, ele é eleito, né, para ocupar a cátedra da Diocese de Uberaba, né? Uhum. E em 1925 é ordenado, né? E aí ele tem 3 anos em Uberaba, depois tem 3 anos em Corumbá, como o senhor disse, né? Então, o que o senhor destaca desse período, né? Que então ele já tem ali a faixa de 38, 40 anos, começa já uma fase mais madura da vida, mas também, ao mesmo tempo, mais vista, né, pelas pessoas, porque até então ele era um sacerdote salesiano, vivia, fazia os trabalhos ali do que era necessário, mas um bispo, claro, que começa a ganhar uma projeção. Então, como foi esse período? Ainda em Minas, em Uberaba, e depois no Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Lembrando que ele, desde a formação, as cartas dos superiores dele são muito interessantes, porque já destacam a inteligência e a piedade dele. Destacam, as cartas dos superiores destacam essas duas características nele. E depois, quando ele vai para Bagé, que ele é nomeado bispo, ele está no Rio Grande do Sul, né, nessa região. E lá ele foi feito delegado do bispo, isso corresponderia hoje talvez à vigária episcopal, coisa dessa natureza, né? Então ele já tinha um lugar naquela região, né, de maior visibilidade. Quando ele é nomeado bispo, é curioso, porque ele some, ele desaparece. Ele some, ninguém encontra o Dom Lustosa, né, o pessoal. E aí ele recusa a primeira vez e depois a nunciatura impõe a ele, de fato, que ele obedeça, né, que ele obedeça. Então ele resistiu a isso, a ser nomeado bispo. Pela timidez, né, ele era bastante tímido, para ele foi, de fato, até diríamos, um sacrifício, né, assumir o episcopado. E ele vai para Uberaba, chega em 25, sai em 28, e, de fato, Uberaba, o bispo que teria sido nomeado para Uberaba era aqui de Sobral, no Ceará, estou no Ceará, em Fortaleza. O bispo que tinha sido nomeado para Uberaba era de Sobral, não foi. Aí a nunciatura teve que nomear outro bispo para Uberaba.
No Uberaba tem uma história, parece uns 2 ou 3 bispos que foram nomeados e não chegaram até lá, parece que tem algo assim na história, né, de Uberaba. E aí Dom Lustosa foi, assumiu a cátedra, não é, do Sagrado Coração, que é a catedral lá, que é a cátedra hoje a Arquidiocese de Uberaba, antigamente era diocese, na época, né? E ela era conhecida como uma diocese progressista, não é? Mas, na verdade, Dom Lustosa desenvolveu trabalhos bastante vinculados ao seu carisma original, que é o carisma salesiano. Educação para pessoas, né, para crianças, alfabetização. Quando ele chegou, encontrou muitas crianças com dificuldade de leitura, ou sem leitura mesmo. E ele criou nas paróquias, com grupos de professores voluntários, associada à catequese, as escolinhas populares do Sagrado Coração. Ainda hoje consta no arquivo de Uberaba as pequenas cartilhas e cartas pastorais de Dom Lustosa incentivando o voluntariado e o ingresso destas crianças mais pobres nas escolas populares do Sagrado Coração em Uberaba. Hoje há dessa escola, na cidade de Patos de Minas, que é sede de diocese hoje, ainda tem uma unidade escolar remanescente desta época, de 25, 26, né? Que chama-se Unidade Escolar Dom Antônio de Almeida Lustosa, lá em Patos de Minas, né? É remanescente das escolinhas populares do Sagrado Coração de Jesus, fundadas, né, por Dom Antônio de Almeida Lustosa. Há também lá, né, um grande trabalho que ele desenvolveu, porque em 28 teve a canonização de Santa Teresinha, né, do Menino Jesus. Ele trabalhou muito por essa canonização, no sentido da piedade, de difundir a piedade a Santa Teresinha. E ali nós encontramos, né, o projeto da construção de um santuário, enfim, um trabalho muito bonito. E a reativação do seminário, que estava fechado, o seu antecessor acabou, de fato, em meio às dificuldades, né, tendo que fechar o seminário por falta de vocações, problemas de recursos, e ele criou uma associação, né, ligada à devoção a São José, para, de fato, manter o seminário. E aí começam a surgir vocações e reaberto o seminário. E desde lá o seminário tem sido contínuo na Diocese de Uberaba, né? Então, aí cria uma campanha de amigos, que nós chamaríamos hoje de amigos do seminário, pessoas que contribuíam para manter o seminário, que eram das dificuldades que Uberaba enfrentava, né, ali por volta de 1925, 26, era a manutenção do seminário. Enfim, foram trabalhos, de fato, entre tantos outros, né, os santuários, né, muitos trabalhos que ele lá desenvolveu, que até hoje marcam, não é, a história de Uberaba. A mudança da catedral, por exemplo, a catedral ficava onde hoje está a Cúria de Uberaba, e ele pediu a Roma a autorização para transportá-la para o centro, porque ele tinha uma visão de igreja, não é, bastante assim, positiva, no sentido da igreja estar no centro. E aí a catedral estava mais afastada, a cidade cresceu para um lado, tornou-se o centro, avançou para lá, e a catedral estava para cá. Então, nós vamos levar a catedral para o centro da cidade, para o coração da cidade, onde já havia uma paróquia. E lá, então, ele estabeleceu a nova catedral, né, de Uberaba, hoje onde está o Dom Paulo, né, onde tem a sua sede episcopal, né, para a sua cátedra, em Uberaba, né? E aí, Corumbá, já passamos já? Pode sim falar como foi esse período em Corumbá. E só também, contextualizando para quem está nos assistindo, esse período do Brasil é muito complicado, porque ali na década de 10 do século XX tem a gripe espanhola, que arrasa o mundo e também o Brasil. Então, até que o senhor falou, muitos jovens abandonados, etc. Então, muitas famílias foram destruídas pela gripe espanhola. Então, era um período muito intenso de reconstrução, né? Depois, até na década de 30, tem a Revolução Constitucionalista, nessa convulsão política que o Brasil tem vivido. Então, mesmo que ele estivesse numa cidade menor, não é? O trabalho era muito, porque era reestruturar, não era só estruturar a igreja, porque ali o Dom Lustosa é terceiro, quarto bispo nas dioceses que ele passa, na maioria das dioceses, não só
formar a igreja ali como ela deveria ser, mas também reconstruir tudo que estava em volta, ou seja, as cidades, né, as famílias, as pessoas, porque era um tempo difícil. Então aí ele vai para Corumbá, Corumbá é fronteira com a Bolívia ali praticamente, então já está bem na conta, não é? E aí são outros desafios, uma outra realidade, não? Exato. Lembrando que Uberaba existe ainda até os dias de hoje, de que eu estive lá agora em 2019 para, né, complementar a pesquisa histórica, e ainda hoje existem as perguntas se Dom Lustosa pediu para sair de Uberaba ou ele de fato foi transferido. Por quê? Porque houve uma contenda. Na devoção a Santa Teresinha, ele quis construir um santuário, onde hoje é a paróquia de Santa Teresinha. Ele conseguiu construir uma pequena capela e, por parte, né, de algumas lideranças políticas de Uberaba, houve, de fato, uma resistência à construção do santuário. Acusaram Dom Lustosa de diversas coisas, né, entre elas de aquele velho jargão que nós, às vezes, escutamos, né? Ah, para que construir igreja se pode construir hospital? Por que construir igreja se pode construir isso e aquilo? É uma das contendas que ele teve. Mas porque quando ele chegou em Uberaba, em 25, a Santa Casa tinha sofrido um incêndio, parece-me, em 23 ou 24, a Santa Casa de Uberaba. Estava destruída, né, lá desativada. E logo que ele chegou, ele ofereceu para poder contribuir com a reconstrução da Santa Casa. O então prefeito da época nunca respondeu de fato com sim nem com não, e nunca começou obras. E Dom Lustosa ficou a aguardar. Então, quando ele é acusado de não fazer nada pela saúde, aí é interessante, né? Pela saúde de Uberaba, ele escreve ao prefeito esclarecendo que ele, meu senhor, é testemunha que eu me propus a contribuir com a reconstrução da Santa Casa. Eu lhe procurei, lhe escrevi, e não obtive retorno. Então, é uma das coisas que ocorre lá em Uberaba, mas foi muito tenso. Por exemplo, chegavam a embargar quermesses, a proibir eventos da igreja em prol da construção do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Santa Teresinha, desculpe-me. Enfim, foi um período de tensão. Então, em todo modo, o que ocorre é que Dom Lustosa encarou tudo isso com muita serenidade, com bastante silêncio. Hoje, com a gente escavando as correspondências, a gente consegue agora entender qual foi a postura oficial dele, sempre muito respeitoso e muito sereno. Nunca se colocou em embates com esses grupos adversários, né, que o elegeram como adversário. Então, de fato, ele sempre se manteve muito sóbrio, né, nessas situações que as pessoas criaram, né, e construiu uma pequena capela dedicada a Santa Teresinha. E, em 28, ele é transferido para Corumbá, não é? Nós estamos ali em Uberaba, lembrando que Uberaba é no Triângulo Mineiro, então aquela região é uma região importante, uma região próspera, da passagem ali da questão do café com leite, né, da situação de Minas Gerais, São Paulo, está naquela política, aquela região, né, da cana com açúcar, tanta coisa que vai se desenvolver ali, o gado, o café, enfim, é uma região rica, muito próspera, né, já no final do século XIX, e nós vamos ter, né, também ali o avanço dos grupos espíritas, já era muito forte naquela época com Dom Lustosa. Ele escreve uma carta também sobre isso, que cria dificuldades sobre o seu pastoreio, no embate, né, com a questão dos espíritas, enfim, ele vive dias de bastante tensão ali em Uberaba. E depois ele é transferido para Corumbá. Algumas pessoas dizem que ele foi transferido para Corumbá por causa da presença salesiana, já naquela região no Mato Grosso, não é? Que era aquela grande extensão, né? Lembrando que a diocese de Corumbá, na época, correspondia a tudo que praticamente hoje é o estado de Mato Grosso do Sul, né? Então, pensemos aqui, o estado do Mato Grosso do Sul. 90% do estado do Mato Grosso do Sul era a diocese de Corumbá. Então, era uma região muito ampla, muito extensa, com muitas comunidades ribeirinhas, muita malária. E engraçado que ele fez, parece-me, 2 ou 3 vezes, nesse pequeno, ele ficou nem 3 anos lá direito, né? Ele fez 2 ou 3 vezes a visita pastoral em toda a diocese. Então, era uma das coisas que marca o pastoreio de Dom Antônio de Almeida Lustosa, no seu episcopado, são as visitas pastorais, que é esse contato que ele tinha com as pessoas, né? Esse contato no dia a dia. Então, marca profundamente o seu pastoreio. E em Corumbá, também ele encontrou o seminário fechado, trabalhou para reabrir o seminário,
chamou mais padres salesianos para colaborarem com a missão, não é, em Corumbá, trabalhou arduamente para, não é, hospitais, funcionamentos de hospitais, deu de seus próprios recursos para poder ter o funcionamento. Pediu, engraçado, né, curioso, chamamos engraçado, mas para dizer que para nós hoje seria algo mais ou menos básico, mas naquela época ele pediu ao superior geral salesiano não é, que ele enviasse, não é, que eles chamam de inspetor, não é, então, que ele enviasse padres que conseguissem falar a língua local dos indígenas. Então, não era para os indígenas se adaptarem simplesmente à língua portuguesa, mas era para ter um nível de conservação da cultura indígena. Então, ele tinha esse cuidado com a cultura local, muito grande. Então, é um outro modo de pensar que nós só vamos encontrar no Concílio Vaticano II. E ali nós estamos na década de 20, bem longe do Concílio Vaticano II, bem longe mesmo, né? Bem longe. Tínhamos encontrado com os jesuítas, obviamente, né, com a Chieta, e aí encontramos com o Dom Antônio de Almeida Lustosa esse pedido para que, para trabalhar com comunidades indígenas, nela se falava a região Tupi-Guarani, então padres que pudessem, que soubessem essa língua, não é, para poder atender aquelas comunidades. Então, é uma atenção pastoral para o início do século XX, meio que extraordinária, naquela época, não é, tinha um hospital na área da diocese, hoje é sede diocesana, que trabalhava, atendia muitos indígenas, muitos ribeirinhos, com a questão da malária e de serpentes, picada de serpente, coisa e tal, e tinha o convívio, o contrato com a ajuda do governo central, que chamava, né, na época era Getúlio Vargas. E ele escreveu várias vezes a Getúlio Vargas, né, que fazia parte do governo central na época, estamos a 28, 29, né, então os ministérios da época, e ele escrevia pedindo que a ajuda não fosse retirada, porque não existia SUS, né, era coisa voluntária do Estado, né, colaborar ou não tínhamos sistema único de saúde. E ele lutava, né, para que de fato se mantivesse, não é, essas obras e se pudesse continuar atendendo aos mais pobres, que era o único hospital em toda aquela região que atendia os mais pobres, não tinha outro. E ali era, de fato, uma região muito sofrida, sobretudo com a malária. E assim ele marca a diocese pelas suas visitas pastorais, marca a diocese pela formação do clero, marca a diocese por sua solicitude com a cultura local e com a questão da saúde. Marca fortemente a diocese de Corumbá. É curioso, na Catedral de Corumbá, no livro Tombo, tem as visitas pastorais, ele fez umas 2 visitas pastorais à Catedral, né? E é interessante, não é, todo o respeito, toda a admiração que se tinha, mas também todos os elogios em torno da sua proximidade, né? Da sua proximidade. Era um bispo, né, elegante, né, bem posto, mas sem muitas pompas. É bem interessante, na época que os papas usavam a grande tiara, né, que os papas usavam as grandes tiaras, né. De fato, ele se retirava desse lugar, É lógico, sem diminuir todo o cerimonial, todo o ritual não diminuía, mas no trato com as pessoas era, de fato, muito próximo, né, muito próximo. Esse era Dom Lustosa, vê-se isso em Uberaba e vê-se isso também em Corumbá. E ele marca a diocese de Corumbá, de fato, com essa presença próxima, pastoral, missionária, não é? E de uma atenção cultural e com a saúde extraordinária, né? Extraordinária. E pede freira para trabalhar, e pede padre para trabalhar, ele é muito interessante. Para a nossa congregação, por exemplo, ele fez convite para os missionários do Sagrado Coração para irem trabalhar. E aí acabou que nós não fomos, e parece que foi, não sei dizer agora qual congregação, mas cedo que outra congregação aceitou, redentoristas. Foram os redentoristas, exatamente, que hoje até tem a congregação de Campo Grande, né? Tem a província lá hoje, né? Então, os redentoristas nós não aceitamos, não tínhamos padres disponíveis, né? E aí acontece, aí foram os redentoristas para as áreas que teriam sido oferecidas aos missionários do Sagrado Coração. E hoje temos uma grande missão redentorista naquelas terras, né? Naquela região. De fato, ardor missionário de Dom Antônio. Com certeza. E aí, então, ele passa da diocese de Corumbá, que era esse tamanho todo que o senhor falou,
para uma arquidiocese, né, já numa cidade grande, já populosa, não é? Com outro clima, apesar que ele estava ali também numa região, o clima já tem todo esse tropicalismo, vamos dizer assim, mas passa para Belém do Pará, onde fica há 10 anos, né? E aí, até no que o senhor falou da proximidade dele com o povo, digamos assim, em Belém do Pará ele junta a proximidade com o povo com a inteligência que ele tinha e passa também como a gente pode chamar de etnógrafo, né? Então, Exato. o que é isso, né? E como foi? Por que ele fez isso num tempo que praticamente não existia censo no Brasil, né? Existia, mas ainda era muito, muito frágil. Não podemos pensar nada da nossa estrutura de hoje como naquela época, né? Sei lá, não tinha SUS, não tinha o Estado não existia mesmo no ponto de vista que nós conhecemos como hoje, né? Então a noção de Estado era outro, né? A noção de Estado era outra, diríamos assim. E, de fato, em Belém, ele vai até não se inaugurar, porque ele já escrevia em Uberaba, em Corumbá, ele já escrevia, não é? E ele sempre foi muito reconhecido pela inteligência, mas ele vai se destacar, não é, por suas anotações à margem das visitas pastorais, notas a lápis, enfim, são vários textos que ele vai produzir, e textos de botânica, de zoologia, poderíamos assim dizer, o comportamento das populações locais, enfim, de fato vai ser, né, etnográfico nesse sentido de registrar as visitas pastorais com bastante minuciosidade e uma atenção espetacular, e a fineza de escrever essas coisas, né? E vai longe, né? O sucessor do Antônio em Belém, ele dizia, quando alguém perguntava por um determinado lugar, tem esse ditado até hoje em Belém, disse, olha, é tão longe que nem do Antônio foi, porque do Antônio foi em todos os rincões possíveis da Arquidiocese de Belém do Pará, não é? E isto marca a sua presença em Belém do Pará. Se marcou em Corumbá, naquela imensa diocese de Corumbá, não é? Marcará ainda mais na Amazônia, porque os desafios, não são menores que em Corumbá. Lembre-se que em Corumbá, como se caracterizava Corumbá nessa época? Uma região bastante primitiva, era assim que se caracterizava Corumbá. É depreciativo? Não, era o registro que se tinha da época, não é? As vias de acesso, tudo era bastante escasso. E em Belém do Pará já tem um maior desenvolvimento em Belém, mas na extensão da arquidiocese não é muito diferente de Corumbá. Então, é situação, de fato, muito precária, e ele foi ao mais longe possível, não é? Registrando escrituralmente as suas visitas, os seus encontros, a fauna que encontrou, a flora que encontrou, fazendo registros desses costumes, deste ambiente, que são caros até os dias de hoje. Outro elemento também que é muito precioso em Belém do Pará é exatamente o Círio de Nazaré. Quando ele chegou, ele entendeu que o sírio precisaria crescer no elemento espiritualidade. Então, alguns acham que o que se tem hoje de crescimento da espiritualidade do sírio deve-se a esta base que Dom Antônio teria dado ao sírio, né? Ter dado maior religiosidade, no sentido mesmo de catolicidade. Né? Lembremos que na igreja ele está, aquele período nós estamos no processo, né? Passamos Pio IX, Leão XIII, mas aí, desde Pio IX nós vemos um período de romanização. Né? Então nós temos um período aí forte, ele é filho deste período, né? Do ponto de vista de sua formação. Os seminários no Brasil se romanizaram, no sentido mesmo da comunhão eclesial, algumas pessoas entendem esse ponto negativo, mas é no sentido de trazer para cá os traços da igreja, né? Que se tinha na Europa, coisa e tal, e ele entende isso muito forte, e com toda a sua simplicidade, com toda a sua fineza, ele consegue trabalhar isso com o Círio de Nazaré, né? Ou seja, tirando, né, excessos, tirando sincretismos, coisas dessa natureza que podiam ter no Círio de Nazaré. E aí hoje nós temos esta imensa procissão, se não estiver enganado, a maior procissão mariana do mundo, é o Círio de Nazaré em Belém, né? Aquela beleza, né, que nós encontramos em Belém. Deve-se muito
a contribuição de Dom Antônio de Almeida Lustosa, a sua espiritualidade. E aí, em 2005, tão grande foi a sua presença, tão significativa foi sua presença naquela arquidiocese, ele saiu de lá em 1941, né, de Belém do Pará. E em 2005, a arquidiocese de Belém do Pará também, né, abriu o processo, concluiu a fase diocesana pela beatificação e canonização de Dom Antônio. Então, duas igrejas no Brasil abriram o processo de Dom Antônio. A arquidiocese de Belém do Pará e a arquidiocese de Fortaleza. Então, duas igrejas no Brasil reconheceram a santidade deste homem. Interessante é que em Belém, aí eu acho muito mais, digamos aí, nos atrai bastante atenção, mais atenção, devido à distância cronológica entre o processo e a saída dele. Isso quer dizer, manter esta fama de santidade por tanto tempo, isso quer dizer que isso foi algo muito sério. A presença dele marcou aquela igreja local, né? Marcou aquela igreja local, porque, imagine, em 1941 ele deixa a arquidiocese de Belém e vem para a arquidiocese de Fortaleza. E, imagine, estamos aí na primeira metade do século XX, e aí nós encontramos, né, na primeira década do século XXI, ou seja, praticamente 60 anos depois, nós temos ainda a memória de santidade desse homem, né? Inclusive, muito importante isso. Dele na arquidiocese de Belém do Pará é a sagração da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Exatamente. Todo esse chegada, né, do Sírio, né? Isso. Exatamente. Então ele como que ele, digamos assim, deu uma tonalidade de comunhão eclesial, uma tonalidade de catolicidade, identidade católica, muito acentuada ao Ciro de Nazaré. Então, muito se deve a ele, o que nós temos hoje de Ciro de Nazaré, a esse servo de Deus, do Antônio de Almeida Lustosa. Sim, e aí ele chega em Fortaleza, chega no Ceará, na arquidiocese, e antes da gente entrar, né, digamos assim, nesse ponto alto, não é, que é a vida dele, realmente todo esse período na arquidiocese de Fortaleza, para a gente entender, padre, qual era o contexto da cidade em si, do estado do Ceará, né, que também é um contexto ali geral do Nordeste, né, porque a gente tem na cabeça, e a gente vai contextualizar aqui, um outro ponto, né, que é mais ali para a década de 60, 70, 80, mas esse ponto anterior, não é? É importante a gente contextualizar, porque ele também não chega num ambiente favorável no sentido de estrutura social, de organização, não é? A Fortaleza da década de 40, ela já é uma fortaleza, diríamos assim, que já possui alguns avanços, né? Tem uma estrutura hospitalar, tem uma estrutura de estrada, a cidade de Fortaleza, né? A cidade de Fortaleza. Lembrando que quando ele chegou, a arquidiocese cobria as que hoje são diocese de Quixadá, diocese de Itapipoca, então era uma área muito vasta, não é muito grande. É lógico, não com as dificuldades de locomoção que encontrávamos em Corumbá e em Belém, né, por causa da geografia, do contexto climático, que é diferente, é distinto. Nós estamos agora, saímos da região amazônica, podemos assim dizer, não é, e entramos, ou pantaneira, né, e entramos no semiárido. Então nós temos uma geografia, um clima totalmente diferente. Lembrando que foi recomendado vir a Fortaleza em virtude da malária, da doença, né, porque ele teria o clima de Corumbá e o clima de Belém afetavam a saúde dele do ponto de vista negativo. O médico de Belém mandou ele vir pediu que ele viesse à Fortaleza passar uns dias. E aí ele veio aqui na igreja de Nossa Senhora da Saúde, que fica na região do Meireles, e não ficou na casa paroquial, não procurou o Palácio Episcopal, ele ficou numa vila de pescadores aqui. É muito interessante isso dele. E na vila de pescadores ele ficou para tomar esse ar fresco do mar. Aqui, no outro clima, né? na brisa aqui, gostosíssima de Fortaleza, né? Tanto que eu estou aqui já há 7 anos, é uma delícia essa brisa daqui, não é? E aí, veja só, ele ficou, e depois, né, a diocese se torna vacante, e ele, então, vem para cá. Lembrando que existia a possibilidade, nos arquivos, né, e aí a gente solta isso aqui, né, havia a possibilidade dele ir para o Rio de Janeiro, né, a possibilidade dele de assumir, até possível cardeal, coisa e tal. Então existe essa possibilidade nos arquivos, não é, dele ir ao Rio de Janeiro.
mas ele, não é, como tinha escapado, como em Bagé ele tinha sumido para não se tornar bispo, agora ele corre para não se tornar, não é, bispo, arcebispo de Rio de Janeiro, e possivelmente cardeal, e vem para Fortaleza, onde também teria sido possivelmente cardeal. Ele teria sido o primeiro cardeal aqui no Ceará, que depois veio o Loscheider, né? Então, mas então, ele fugiu de tudo isso, fugiu de todas essas coisas, sempre. E ele vem, ele trata-se aqui em Fortaleza, não é? E depois ele é nomeado bispo para cá, e quando ele chega, encontra uma catedral sendo construída, encontra, não é? Seminário por construir, encontra, não é? Regiões do interior da então a arquidiocese de Fortaleza, que sofria de forma aguda com as sucessivas secas, não é? Que nós tínhamos também essa situação dos flagelados da seca, e, enfim, ele vai encontrar problemas sociais que ele não havia encontrado em Uberaba, em Corumbá, em Uberaba, Corumbá ou em Belém. Não é? Lógico, pobreza ele encontrou em todos os lugares, analfabetismo ele encontrou em todos os lugares, problemas de estrutura de saúde ele encontrou em todos os lugares, mas é que ele tinha contato com os flagelados da seca. E ele assumiu isso para ele, né? Ele assumiu esta dor para ele. E isso é muito bonito, porque, né, em uma oportunidade, no Rio de Janeiro, quando estava ele e o Kubitschek, né, o padre Helder Câmara, teria arranjado uma audiência para tratar sobre a seca, e o então presidente teria feito uma brincadeira, né, jocosa, sem graça, né? Assim, com o contexto da seca. E aí conta Helder Câmara que por primeira vez viu Dom Antônio de Almeida Lustosa irritado. Né? Ele reagiu, de forma enfática contra o então presidente da República, por aquela brincadeira, porque as pessoas tinham fome, não se brinca, com a fome, né? Só então voltando ao contexto, né, para que a gente entenda, porque existe esse êxodo, de fato, de quem está do Nordeste e vem para o Sudeste, até por conta de uma abertura econômica, começada também pelo Juscelino. Mas antes, não é, esse êxodo é do sertão, né, dos interiores para as capitais. Para as cidades do Ceará, maiores, né? Nas cidades maiores. Então é nesse contexto que Dom Lustosa chega, não é, em Fortaleza. Esses são os flagelados da seca, que migravam para Fortaleza, para cidades um pouco maiores, que eram chamados retirantes, né? Então eles retiravam-se da seca e esperando voltar a chuva. Então, quando voltava a chover, eles voltavam para as terrinhas, né? Para a roça. E aí conta-se que Dom Lustosa era uma coisa maravilhosa assim, nesse sentido. Ele formava-se a fila que entornava a rua, fazia a volta na rua onde está o Palácio Episcopal, que aqui fica antigo, hoje é a prefeitura, fica atrás da catedral. Então, de fila de pessoas para falarem com o arcebispo, né? E dizia-se, ele fazia questão de atender pessoa por pessoa. Eram pessoas que às vezes ele não tinha nada o que dar, não tinha nada o que oferecer, mas as acolhia. Então, uma das grandes virtudes de Dom Lustosa com estas pessoas. E aí ele pôde assumir a dor desses flagelados frente ao Estado, não é, pedindo colaborações às pessoas mais possuidoras, que tinham mais recursos aqui em Fortaleza. E, enfim, ele fez muito mesmo pelos flagelados da seca, muito mesmo. Sim, é o Brasil do Vidas Secas, não é? Do Graciliano Ramos, que é justamente essa época que está contextualizada. Hoje também tem o Torturado, que fala também dessa dificuldade, dessa seca, não é? E agora, Dom Lustosa também é visto como um homem à frente do seu tempo, né? Porque essa também é uma característica dos santos, né? E aí, estudando sobre a história dele, algo que me chamou a atenção, que eu lembrei, não é? Foi com as diretrizes da ação evangelizadora para o Brasil, não é? De 2019 a 2023, que é nesse período que a gente está, né? São os 4 pilares dessa casa, né? É a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária, que é justamente isso que a gente vê em Dom Lustosa, na Arquidiocese de Fortaleza, lá em 1940, né? Exatamente isso. Então, o que o senhor poderia dizer de como foi essa atuação? Porque foi justamente isso, palavra, pão, caridade e ação missionária, que é o que a gente está tentando viver hoje, não é? Com muita dificuldade.
Olha, eu tive o privilégio, eu chamo isso de privilégio, tivemos um seminário na Faculdade Católica, e aí então, irmã Margarida, que Deus a tenha, uma mulher que levou essa causa à frente, né? Essa causa hoje já está na fase da causa dos santos, a posício já foi depositada, os peritos já estão lendo, né? A posício de Dom Antônio de Almeida Lustosa, né? A posício das virtudes, e a irmã Margarida então me convidou para dar uma palestra exatamente sobre esse tema. Um homem à frente de seu tempo, né? Parece que era esse tema que tinha lá. E eu fui para trás, né, para saber quem era esse homem à frente de seu tempo, porque uma das características dos santos é estarem à frente do próprio tempo. E não há dúvidas, Dom Antônio de Almeida Lustosa estava à frente de seu tempo. Não é? A preocupação de uma catequese associada com as ciências humanas. Gente, nós estamos na década de 40. Imagine hoje, quando você vai falar em alguns ambientes eclesiásticos, não é, de psicologia, psicanálise, coisa e tal, você recebe pancadas. Né? Eu digo porque, como professor, a gente sabe que existem essas coisas, né? Então, olha só, e Dom Antônio, ele quis que a catequese, com as semanas de catequese que ele realizava naquela época, se tivesse, de fato, um incremento das ciências humanas, da pedagogia, da psicologia, né, que estava ali, né, nós estamos ali começando, nós temos nomes que estão surgindo, que estão sendo lidos, que estão Piaget, enfim, as ciências elas estão se formando, né? Isso que nós temos hoje, nós vamos encontrar do final do século XIX para o século XX, não é de fato a solidificação, e Dom Antônio está bebendo disso, era um homem extremamente atualizado. Não é? Então, e nas semanas de catequese, que ele passou a promover na arquidiocese, era exatamente o momento destas coisas. E aí tem um decreto dele que digamos assim, para nós é assustador, seria assustador, mas para a época teria sido ainda mais assustador, quando ele permitiu que crianças da periferia fossem à catequese com as roupas habituais. Imaginem, porque as crianças às vezes não tinham chinelo, não tinham roupa apropriada, não tinham roupa nova. Nós não estamos no século XXI, onde você tem programas de distribuição de renda. Nós não tínhamos, né? Então, hoje nós temos programas de distribuição de renda, temos diversos programas, ONGs, coisa e tal, que dão assistência em nos campos onde há maior carência, né, para a subsistência das pessoas. Naquela época isso era muito raro, o Estado não chegava, não é? E aí o que acontece? Era uma maneira mínima de permitir que as crianças pobres, na periferia da Arquidiocese de Fortaleza, naquela época, fossem catequizadas. Porque muitas não chegavam à catequese por causa até mesmo de uma roupa, não tinha roupa, né, para irem à catequese. E ele teve que baixar um decreto com essa permissão. Muito interessante isso. Né? Depois, aí, do ponto de vista dos sacramentos, né? Toda a atenção dele com a catequese, esse diálogo com as ciências novas, que naquela época eram as ciências novas, né? Estamos em 40. Depois encontramos, porque naquela época também nós tivemos a Revolução Russa, não é? Nós tivemos ali aquelas tensões, não é? A Segunda Guerra Mundial, década de 40, as sequelas da década de 50, a tensão da Guerra Fria e a expansão comunista dos grupos, dos blocos comunistas. E temos a realidade de Cuba. E aqui em Fortaleza, o partido, então, porque não se dá para... É lógico, nós temos também que saber que o que era comunismo na década de 40 e de 50 não tem nada a ver com essa caricatura que fazem hoje, que é totalmente deslocada historicamente e que sustenta um discurso extremamente irracional nos dias de hoje, né? Nada que de fato mereça qualquer contextualização ou atenção da nossa inteligência do ponto de vista da fiabilidade. Mas então, no contexto do Lustosa, existe uma realidade, não é uma falácia, existe uma realidade. E aí o Partido Comunista, de então, acusava a igreja de ser contra os operários. Né? E Dom Antônio, aqui em Fortaleza, tinha o costume de visitar as fábricas, né? Encontrar as pessoas nas fábricas, encontrar os operários. E aí o que ele faz? Ele cria a Semana Social para estudar Rerum Novarum, de Leão XIII, que seria a fala da igreja sobre o operário. E então ele não vai dizer que comunista é isso, comunista é aquilo, blá, blá, blá. Não, ele vai demonstrar, né, por meio de uma formação qualitativa, né, com qualidade, qual é a orientação social da igreja, pelo estudo da Rerum Novarum, com as semanas sociais que ele criou.
né? Inclusive, aqui para também contextualizar para quem está assistindo, a Rerum Novarum não é só importante no contexto da igreja, porque ela é um dos primeiros documentos em que se fala de direito dos trabalhadores, né? Que até então praticamente não existia, não só no contexto da igreja, enfim, mas no Sim. contexto social geral. Das nações, dos estados, né? Exato, nenhum país falava em direito, então as Uhum. crianças trabalhavam nas fábricas, todo aquele contexto da Revolução Mulheres grávidas, tudo, é? Exatamente. Então, o quão avançado é isso, né? Por isso que Dom Lustosa também vai ser conhecido como o bispo da justiça social, né? Sim, exato. Isso, ele entra na realidade do seu povo, entra na história do seu povo para dar dignidade àquelas pessoas, né? Porque também é esse um contexto da vocação salesiana, não é? Que é desse tipo Sim. de dar dignidade às pessoas, aos jovens, né? Por isso os cursos profissionalizantes, por isso todas essas iniciativas que façam com que aquele jovem tenha os instrumentos necessários para ter uma vida digna, né? Exatamente, é por aí mesmo. E assim, aí com as semanas sociais, além de outras atividades que ele vai desenvolver, que, por exemplo, a atividade de criar escolas, como ele fez em Uberaba, também criou escolas em Corumbá, nessa atenção dele sempre com a educação. Aqui também ele criou diversas escolas e diversos postos de saúde na periferia de Fortaleza, que ele entendia ser bastante abandonada pelo poder público, porque ele, de fato, não tinha que vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, o princípio de bem-estar social, né? Não tínhamos, então, o Estado ele não existia para esta assistência, né? Era coisa acidental, não era programático no Estado. Isso depois vai se tornar, de fato, programático com a Constituição de 88, que descende aí das influências, sobretudo, do princípio de bem-estar social, não é, da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, mas Dom Lustosa, antes disso, ele já cria os postos de saúde na periferia, com um grupo de médicos voluntários e profissionais de saúde voluntários, e cria também escolas para atender as famílias. É engraçado, de dia estudavam as filhas dos empregados e dos operários das empregadas domésticas, e à noite estudavam os operários e as empregadas domésticas. É, de fato, uma ação extraordinária para a época, né? Essa maneira programática, organizada dele fazer as coisas. Depois nós encontramos que as mulheres, as jovens que ficavam grávidas, que engravidavam fora do casamento, inclusive de famílias, né, de classe média, da alta sociedade de Fortaleza, na época, e não só aqui, em qualquer lugar, porque essa era a cultura, era mandado embora de casa. Se a filha engravidasse antes do matrimônio, se não houvesse, de fato, o casamento, a filha era mandada embora, não podia ficar em casa, era uma coisa assustadora, não é? E Dom Lustosa abriu uma casa, onde hoje está o bairro de Fátima, para acolher essas jovens, né? E aí ele recebe muitas acusações, porque ele recebia acusação de gente dentro da igreja, não era mal entendido pelo comunismo, pelos comunistas, era mal entendido pelos católicos, ele sofreu uma situação de tensão por tudo que é lado, não é, porque ele era muito avançado para a época. Um bispo não podia apoiar um pecado desses, não é? Menina que engravidou antes de casar. Um bispo apoiar um pecado desse é escandaloso, porque o fato dele acolher essas jovens não era de fato um escândalo, não era um escândalo. E outras atividades que ele desenvolveu. E do ponto de vista missionário, na época a grande missão era fundar paróquias, né? Além das visitas pastorais que ele fazia com regularidade, tinha também a questão da fundação de paróquias, regiões inóspitas, mas ele dizia muito distante, aqui o pessoal vai ficar sem atendimento, vamos fundar uma paróquia para que tenha um atendimento regular. E aí ele fundava uma paróquia, dava toda a assistência possível ao padre para esse atendimento regular. Né? Então, esta atenção com o alcance da igreja, para que a igreja alcançasse cada vez mais e mais pessoas. Né? De fato, muito precioso. Em Dom Lustosa, a gente vê muito claro isso, apesar dessa época, né? Apesar de estar ali na metade do século XX, a gente vê muito claro isso, qual é o papel do cristão também na sociedade, né? Porque às vezes a gente tem essa confusão até entre os próprios católicos mesmo, que achar que o lugar do cristão, do católico, é dentro da igreja fazendo a sua oração. Não,
Dom Lustosa mostra que nós temos, claro, essa necessidade de estar na igreja, de fazer a comunidade rezar, mas a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo fora das portas da igreja, não é? O cristão está no mundo, né? Está para ajudar, para servir, para acolher, para consolar. Então, tem essas duas colunas em Dom Lustosa, né? É muito claro a importância que ele tem para a própria igreja e também é claro essa importância que ele tem para a sociedade, agindo como um cristão. Sim. Né? A motivação dele é sempre cristã, é sempre pela fé, é sempre por essa necessidade, não é? Mas também agindo determinantemente na sociedade. Inclusive, né, Dom Lustosa era muito completo nessa ação em relação à caridade, em relação à ajuda, não é? Inclusive também falando com os políticos, cobrando, não é? Porque sim. Isso desde Corumbá, e Uberaba, né? Ele já quando se tornou bispo, né? Ele ocupou outro lugar, ele assumiu bem o lugar, ele assimilou bem o lugar que ele ocupou desse diálogo com o poder público, né? Em Uberaba, com a questão da Santa Casa e outras questões que ele precisou tratar, em Corumbá, com a questão dos hospitais, né, de estradas e de atendimento às comunidades indígenas, em Belém, seguramente, encontraríamos algo aqui, com a questão dos flagelados, com a questão da saúde. Ele sempre teve um trato e sempre cobrou, né, das autoridades políticas que assistissem, né, os mais pobres. Ele sempre cobrou que assistissem aos mais pobres, que não desamparassem os mais pobres. Sempre teve essa postura, e às vezes bastante enérgico até, né? Se tem uma coisa com a qual ele era enérgico, era com a questão da proteção dos mais pobres, não é? Com a proteção dos mais pobres. Grande Dom Antônio de Almeida Lustosa. Isso antes do Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, né? E, padre, também aconteceu ali na Arquidiocese de Fortaleza, na cidade de Fortaleza, a chamada Marcha do Pirambu. O que foi a Marcha do Pirambu? Tem uma atuação de Dom Antônio. Nós chamaríamos hoje de uma ocupação, né? As pessoas ocuparam e houve uma resistência, né, por parte, né, das autoridades locais, e Dom Antônio apoiou, né, o povo de Deus que precisava de moradia. Em várias ocasiões ele fez isto, né? Em várias ocasiões. Então, é uma dessas manifestações dessa atenção dele com os mais necessitados. De fato, formado majoritariamente por esses grupos que migravam, corriam da seca, né? E aí ele, de fato, ele se coloca, ele convida para o diálogo, ele toma partido dos mais necessitados, e esta marcha do Pirambu, ela é memorável até os dias de hoje, né? Então, pela adesão da igreja, aquilo depois é celebrada, os padres agostinianos que lá trabalham, enfim, Dona Luz Lochade, quando aqui passou também, se vinculou a essas comemorações, a essa história, e Dom Antônio de Almeida Lustosa, no seu carisma, não poderia ser diferente, né? Então, ele é marcado, não por essa presença. E hoje, na pandemia, eu creio que seria singular recordar o cuidado dele com a saúde, né? O cuidado dele com a saúde é singular. Aqui em Fortaleza, quando ele chegou, também nós tínhamos, segundo os relatos, muitas pessoas que sofriam com o problema da tuberculose. E aí, então, ele começou a trabalhar para criar um espaço para atendimento dessas pessoas. E surge daí, então, o que hoje é o Hospital São José em Fortaleza, que, inclusive, agora na pandemia, tem sido, né, um dos centros no Brasil utilizados para pesquisa, né? Pesquisas de diversas medicações e outras, né, iniciativas medicamentosas, terapêuticas, no trato com a pandemia da Covid-19. Esse Hospital São José aqui foi fundado por Dom Antônio de Almeida Lustosa. E está até os dias de hoje este hospital prestando esse grande serviço, não é, à sociedade de Fortaleza e na pandemia a todo o Brasil, devido de se tornar um campo de pesquisa científica, né? Então, o que lá é pesquisado, não é daqui ou dali, é para todo o Brasil, para todo mundo, assim, vai contribuindo, colaborando. E curioso que lá nós temos um possível milagre exatamente nesse hospital, né, vinculado a Dom Antônio de Almeida Lustosa, uma jovem, nos seus 14 anos, com dengue, com calazar,
os médicos não conseguiam diagnosticar uma dessas doenças, parece que conseguiram diagnosticar a dengue, mas não o calazar, devido a é tão raro, né, alguém ter essa enfermidade. Ele já estava literalmente, como dizemos, desenganada, né, a mãe estava apenas no tratamento paliativo para diminuir a dor até a criança vir ao óbito, e a mãe procura um padre da arquidiocese, o padre da oração Dom Lustosa, ela reza, coloca embaixo do travesseiro da criança, e cerca de 3, 4 horas depois, a criança já tem praticamente total recuperação e já vai para o apartamento, sai da UTI. É uma coisa extraordinária, né, que nós encontramos, né, e é um dos possíveis, né, milagres a serem apresentados aí no processo de Dom Antônio de Almeida Lustosa, nesse Hospital São José, que por ele foi fundado. E com certeza já estamos aí muito próximo de tê-lo como venerável, então... A graça de Deus. Graças a Deus está caminhando bem. E em 63, padre, por motivo de idade, ele renuncia, não é, ao arcebispado de Fortaleza, e ele vai morar em Carpina, não é? Como é esse momento, né, que até também tem um bom tempo aí, 11 anos, né? Como é esse momento final, digamos assim, da vida? Ele falece em 74 e de 63 a 74 ele fica em Carpina, né? No caso, na casa de formação em Carpina. Tem até o padre Aristides, acho que eu estava até com um livro aqui. Ele escreve um livro sobre esta vida de Dom Antônio de Almeida Lustosa em Carpina. O livro que ele diz é nos pátios com o sábio e santo, não é? Esse pequeno livro que ele escreve é um padre salesiano, é muito gostoso de ler, porque ele vai relatando, não é, o modo de presença de Dom Lustosa, a admiração que as crianças tiveram por ele ser um arcebispo, né? Imagine, as pessoas esperavam, né, uma pessoa muito distante, muito cheia de exigências no alimentar, nos espaços. E não, ele era um homem que ia lá ver o jogo das crianças, porque como uma vida bastante interna no seminário, nestes anos o seminário é que nós chamamos uma instituição total, ele tem tudo dentro, né? E ali tinha o jogo, tinha o jardim, tinha a biblioteca, tinha tudo lá. E Dom Antônio ia ver o jogo das crianças, participava da missa com eles, quando não se presidia, enfim, estava lá, passeava no jardim rezando o seu terço. E o curioso do padre Aristides, ele comenta que se aproximou vergonhosamente, timidamente de Dom Lustosa deu-lhe atenção. É uma coisa interessante que ele diz, eu nunca pensava que ele fosse falar comigo, fosse me dar atenção. Era um seminarista primário, né, dos primeiros anos de seminário, e o arcebispo de Fortaleza, o grande Dom Antônio de Almeida Lustosa, literato da Academia de Letras de Fortaleza, do Ceará, enfim, um homem, né, que participou da fundação da CNBB, enfim, um homem, né, de muitos títulos, né, de muitas coisas aí que digamos, medalhas nobres, né, poderíamos assim falar, metaforicamente. E ele falou com aquele jovem, aquela criança, e estabeleceram um convívio. E diz o padre Aristides que ele ia dizendo essa planta é tal coisa, essa planta é assim, dizendo os nomes científicos das plantas no jardim, né? Que ele havia, sobretudo, especializado-se em Belém do Pará. E quando sofre, que tem a queda, né? Que fratura o fêmur, e desta ele não mais se recupera, então um padre outro dia até me ligou, hoje do Rio Grande do Norte, ele trabalha na Arquidiocese do Rio Grande do Norte, o padre me ligava, e padre Abimael, eu queria falar com o senhor para falar de Dom Lustosa. Pois diga, meu irmão, coisa boa, vamos falar sobre Dom Lustosa. Olha, eu fiquei com ele no hospital várias noites, eu acompanhei o tratamento dele, e aí ele dizia, rezava-se dezenas de terços por dia, Dom Lustosa queria rezar dezenas de terços, ele dizia, mas o médico dizia que ele estava com intensa dor, e ele nunca reclamou da dor. É engraçado como ele, né, de fato, integrou essas coisas na vida de forma bastante serena. É muito interessante. E, assim, a estadia dele em Corumbá não, desculpe-me, sua fase final, em Carpina, Pernambuco, marcou muito aqueles seminaristas, muitos vieram a ser padres, outros não vieram a ser padres, mas marcou a simplicidade, né, a simplicidade, esta acessibilidade dele e a vida de oração. Né, marcou muito a estes padres, hoje os padres salesianos, alguns deles e outros, né, que não chegaram a ser padres, mas casaram-se e têm grande devoção a Dom Antônio de Almeida Lustosa por causa disso, porque esperavam um homem, como eu disse, cheio de pompas, né,
Assim foi em Uberaba, assim foi em Corumbá, assim foi em Belém, assim foi em Fortaleza, e não foi diferente em Carpina. A simplicidade foi mais forte, né, do que os títulos episcopais, né, de fato, na vida deste homem, né. E aí, padre, então se a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar muitas características do que está lá na Bíblia, não é? Da pessoa de Jesus em Dom Lustosa. Se a gente lê o Sem catecismo, dúvida. a mesma coisa, a doutrina social da igreja, a mesma coisa. Então, sem dúvida, se tratava de um homem santo, né? Alguém que realmente doou sua vida totalmente ao próximo, a Deus, não é? E fez isso de uma maneira equilibrada, suave, né? Sempre respeitando ali as funções que tinha, o que ele era, sobre quem ele era responsável, sobre qual diocese ele era responsável. Então, de fato, estamos diante de um santo, não? Na simplicidade, sem exuberância nenhuma, não é? Até pelo porte físico dele, né, muito magrinho, né, as pessoas comentam, né, que o conheceram, sem exuberância nenhuma e nesta simplicidade de uma sabedoria enorme, mas sem vaidade, como as pessoas também retratam, né, de uma inteligência fina, uma inteligência apurada, uma inteligência de fato admirável, sabedoria, na verdade. Inteligência não era só inteligência, era uma sabedoria. Mas sem vaidade, não é? Falava com o Ribeirinho do mesmo jeito que falava com o doutor, enfim, um homem, de fato, diríamos assim, admirável. Vamos chamar de completo, né, para a gente exagerar um pouquinho, né? Mas tudo isto, que rezava seu terço, dando voltas na catedral que estava sendo construída e depois de inaugurada, construída, rezava o texto no pátio daquele colégio, ao lado dos seminaristas, né, quando jogavam bola, brincavam no pátio. Enfim, um homem que enfrentou dificuldades enormes em Corumbá, de deslocamento em Belém do Pará, que enfrentou dissabores, pessoas que tiveram ele como adversário em Uberaba, mas ele sempre se manteve muito tranquilo, muito fiel naquilo que acreditou, né? Foi na vocação salesiana e na igreja, né? Por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por meio da igreja. Muito fiel no que acreditou, e até o último momento. E hoje está sepultado aqui na Catedral de Fortaleza, na Capela da Ressurreição. Temos o túmulo de Dom Antônio de Almeida Lustosa, não é? E a gente, a cada dia 14 de agosto, a gente reza de modo especial, solene, neste túmulo, com a missa presidida pelo arcebispo, Dom José Antônio, não é? Pela causa de beatificação e canonização de Dom Antônio de Almeida Lustosa. Sim. E depois de aprofundarmos nessa história toda, padre, nessa vida de santidade, aí eu pergunto para o senhor, como que a gente pode continuar esse caminho de santidade, encontrar esse caminho de santidade, a exemplo da vida de Dom Antônio de Almeida Lustosa? Olha, resumiria-se em vida de oração, simplicidade e solidariedade. Essas três palavras: oração, simplicidade e solidariedade. Porque Dom Antônio, de fato, ele foi podemos dizer, muito humano, né? Podemos dizer assim, não tem nada de extraordinário do Antônio, não tem nada. Se eu olhar o homem, foi um bispo, mas foi um bispo, de fato, à frente de seu tempo, um bispo sensível, um bispo místico, um bispo, né, solidário, não é? Um homem assim, de fato, admirável. Eu, quando comecei a conhecer a história deste homem, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, hoje eu trabalho como referencial, não é? Tenho esse serviço à Arquidiocese e à causa, não é? Então, nosso contato, o postulador mesmo é o postulador Heraldo Geral dos Salesianos, o padre Pierluigi de Cameroni, a gente já dá o apoio a ele aqui, né, desde a Arquidiocese de Fortaleza, mas tive o contato, o privilégio de ir a Corumbá, de ir a Uberaba, de ir a outros lugares, conhecer tantas pessoas, né, que tem histórias de Dom Lustosa, mas tudo muito humano, tudo muito palpável, tudo muito possível para nós. Isso é muito interessante, muito interessante. Oração, simplicidade e solidariedade. E aí solidariedade é associada à justiça, à causa dos mais empobrecidos, é muito interessante. Ninguém nunca pode dizer que Dom Lustosa tenha sido
um alienado religioso, alguém que só queria saber de religião, que achava que a religião tinha que ser colocada no topo. Não, ele achava que primeiro, em todas as ocasiões, o pobre, o que sofre, o flagelado, aquele não pode ser esquecido. Aí dele lembramos até de São Francisco, que diz: a única hora que você vai deixar de adorar o Santíssimo é para atender o pobre. Para atender o pobre. Também é a figura do Cristo, né? A gente nunca pode... Não, Cristo por excelência, né? Cristo por excelência. Ele se configurou a Cristo de forma, não é, de fato, plena, no sentido mesmo da identificação com Deus, né? A unidade com Deus, a vida mística dele, de oração, de comunhão com Deus, de penitência, de austeridade, né? Profunda comunhão com Deus, com Cristo, né? E profunda simplicidade na relação eclesial, e, ao mesmo tempo, né, solidariedade e justiça com quem mais precisava. Né? E pessoas assim, tem narrativas extraordinárias. Não dá para a gente falar tudo não, que já vai quase 2 horas, não? Exatamente. Vamos lá. 2 horas, viu? Então, para que a gente possa também contribuir nesse momento com o processo, não é? Nem que seja pela nossa oração, que também é muito importante. Sim. É essencial agora. Exato. Por favor, conduza essa oração, né, para a beatificação de Dom Antônio de Almeida Lustosa, né, para que a gente possa também nos encontrarmos com ele na oração, que a gente possa também começar a crescer nessa devoção à figura dele, não é? E para que a gente tenha, de fato, mais um santo reconhecido, né, e conhecido em nosso país, em nosso Brasil. Então vamos rezar, agradeço, tá bom, Fábio e a equipe aí do Brasil Terra de Santos, e vamos rezar pela causa de beatificação e canonização do servo de Deus, do Antônio de Almeida Lustosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, Senhor, a aceitar a caminhada de nosso irmão, do Antônio de Almeida Lustosa, rumo ao altar. Ele que em vida soube ser vosso servo fiel, imolando-se no pastoreio das almas, ensina-nos hoje admiráveis exemplos de virtudes cristãs, praticadas com tanto zelo sacerdotal. Concedei, Senhor nosso Pai, a graça que por sua intercessão vos pedimos. Amém. Então, que Dom Antônio, né, possamos tê-lo brevemente aí elevado aos altares, com a graça de Deus. Sim, e com a graça de Deus, a gente continua nessa caminhada, né, conhecendo as histórias dos santos, nos inspirando, para que também nós trilhemos esse caminho, né, porque Deus, o Senhor, nos chama a todos a esse caminho da santidade, né, a nossa primeira vocação, a vida, a santidade, não é? Então, Padre Rafael, a gente agradece o Senhor, a vossa presença, a vossa disponibilidade. Também agradecemos a você que acompanhou esse vídeo até o final. Se gostou, curte. Não deixa de compartilhar com quem você acha que vai aproveitar. E, então, até a próxima entrevista, até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Tchau, tchau.